Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Professor, o primeiro assunto que a gente traz aqui é essa questão das bets. Aliás, um prato cheio também para o Chico Sá, que acompanha muito de perto esse assunto. Foi uma pauta que foi retirada lá da história do IOF na Câmara dos Deputados, porque foi quase que uma moeda de troca. E, no fim das contas, nem isso levou adiante a MP. Foi derrubada mesmo assim. E o que aconteceu? O PT, o presidente Lula já tinha dito que realmente queria voltar para essa discussão da taxação. O deputado Lindenberg Faria se antecipou. Ele é líder do PT na Câmara dos Deputados e já protocolou um projeto de lei. A gente falava nessa questão da MP em 18% de taxação das bets. Agora, nesse projeto do Lindenberg, aumentaria, né, a taxação de 12% para 24%. Então, eu ficava bem abaixo da França, 10 pontos abaixo da França, que é 33%. Muito abaixo de alguns estados dos Estados Unidos, que chega a 51% dos Estados Unidos, em alguns estados. Isso. Vai de 20% a 51%, Alemanha e etc. E aí, enfim, valor que seria arrecadado poderia ser destinado à Seguridade Social, enfim. Seria importante, é um debate que a gente vem fazendo aqui, professor, e a gente quer muito te ouvir sobre isso, né? Sobre essa importância de taxar as bets, que enfim, uma parcela da sociedade que tem ficado endividada. A gente tem falado em cada vez mais questões relacionadas a transtornos mentais também, e o SUS não conseguir nem atender essas pessoas porque não sabe ainda direito, é algo muito novo também, né? Então não sabe ainda qual é a proporção, a quantidade de pessoas que já estão dependentes das bets e desses jogos, dessas plataformas, né? É assim, Gabi, esse projeto do deputado Lindenberg Farias tem uma importância fundamental, uma importância dupla. A primeira é suprir a perda da medida provisória, que renderia ganhos fundamentais para o governo para aplicar na esfera social. Então, de um lado, do ponto de vista prático, é um projeto rigorosamente fundamental. Do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista civilizatório, Gabi, é um projeto básico. As bets estão produzindo no país uma destruição. Aliás, vocês aqui no ICL, há uns 4 ou 5 meses atrás, fizeram uma campanha muito importante, sofreram represálias, denunciando a epidemia das bets. Há hoje no Brasil, uns cálculos modestos, é que 60% dos brasileiros em idade de apostar estão apostando. Há pessoas que estavam apostando, Gabi, o Bolsa Família. Há adolescentes que apostam. Há crianças que apostam no telefone dos pais. É uma coisa absolutamente avassaladora. Os influencers todos que apoiam as bets, cuja principal finalidade você nunca ganha, você apenas perde. E quem perde são as pessoas que têm muito pouco para de fato perder. Houve a CPMI das bets que não deu em nada. As bets, além de tudo, são também um lugar privilegiado para lavagem de dinheiro. Porque se você disser que você ganhou 2 milhões de reais numa aposta, quem vai negar? Então, o projeto do deputado Lindenberg Farias é muito importante, tanto para permitir que o governo amplie as ações sociais, quanto para trazer uma reflexão fundamental para a sociedade. As bets estão criando uma epidemia que terá consequências graves em muito pouco tempo no Brasil. Parabéns ao deputado Lindenberg Farias pela iniciativa. E também me chama a atenção que o Centrão, e não foi uma operação do baixo clero do Centrão a derrubada da medida provisória, né, professor Castro Racho? Foi uma operação dos capos, dos chefes. Né? O Tarcísio já tinha aparecido, até porque o Sóstenes, o líder do PL, entregou o jogo, foi para a tribuna e falou: obrigado, Tarcísio, por ter ajudado a derrubar a taxação dos ricos, né, e das bets. Agora, hoje saiu a informação de que o Kassab se envolveu pessoalmente. Estava também. E quando você olha a votação do PSD, do partido do Kassab, metade da bancada votou com a oposição. E eles têm ministérios e tal. Quem não votou com a oposição foi aquele setor que já está mais próximo do lulismo, o pessoal, né, de alguns estados assim, que o PSD não é da direita, mas é mais ao centro realmente. Mas então chama a atenção que os chefes do Centrão estejam tão empenhados não só em proteger as emendas parlamentares deles, em proteger as bets. Isso me chama a atenção. Agora há pouco, o Chico, a Gabi e o Juliano Medeiros, aqui antes de eu entrar, comentavam sobre o Rueda, sobre o chefão do União Brasil,
um personagem que está aí enlameado, misturado com compra de avião que não está em nome dele, misturado com negociação de empresa de gás, né? E aí se mistura fintech, bet, crime organizado e o Centrão. Está na hora de ir para a ofensiva contra essa gente, você não acha, professor? E o governo, eu senti de ontem para hoje. Haddad falou, com o jeito elegante do Haddad, mas falou. Falou, foi no... E o presidente Lula, na entrevista lá na Bahia, que ele deu ontem também, falou. Hoje também, deu uma estocada. Então, tem que ir, tem que fazer esse combate, não só a gente aqui, mas as principais lideranças políticas do país, né? Sem dúvida, Rodrigo. Eu acho que é o caso de haver uma nova mobilização nas ruas. Porque o que está de fato em jogo? O que está de fato em jogo é uma política mesquinha de antecipação da eleição em 2026. Exato. O princípio do qual o Centrão, o Tarcísio e o Kassab partem é que se essa medida provisória tivesse sido aprovada, isso traria para os cofres da União recursos suficientes para implementar programas sociais fundamentais para o povo brasileiro. O que eles consideram? Que se esses programas fossem implementados, que a popularidade do presidente Lula, que voltou a se recuperar e começa a bater recordes dentro desse terceiro mandato do presidente Lula, que a tendência seria fortalecer o governo e fortalecer a imagem do presidente, tornando o pleito em 2026 ainda mais favorável para uma reeleição. Que atitude eles tomam? Eles não permitem a aprovação da medida provisória, o que implicará para o povo brasileiro a perda de benefícios sociais importantíssimos. Mas não é só isso não, Rodrigo. Veja, quando houve o tarifaço do Trump, a ameaça do tarifaço, e no primeiro momento parecia que seria um desastre para o Brasil, hoje já sabemos que o efeito no PIB não superará 0,6%, mas nós pensamos lá atrás que seria um desastre. Qual foi a iniciativa do governo? Agindo corretamente, de maneira imediata, sem perder tempo, o governo conseguiu aprovar um apoio de 40 bilhões para os grandes produtores. O Congresso apoiou na hora. Sim. Estamos falando de 40 bilhões de reais. Se essa medida provisória tivesse sido aprovada, o governo não teria arrecadado 40 bilhões de reais. Então, para os grandes produtores, o Congresso libera 40 bilhões de reais em 24 horas. Para o povo, o Congresso não quer liberar nada. Pelo contrário, se a medida provisória não é aprovada, então serão necessários cortes para o ajuste fiscal. O que a oposição propõe? Que haja cortes na saúde, que haja cortes na educação, que haja cortes no benefício de prestação continuada, no BPC, que haja reajustes do Bolsa Família e, sobretudo, que não haja mais aumento real do salário mínimo. O que isso mostra, Chico e Gabi? Que o neoliberalismo dos empresários brasileiros não é neoliberalismo coisa nenhuma, é neoliberalismo para o povo, isto é, Estado mínimo para os que precisam mais, o povo. Agora, para eles, sempre é Estado máximo. Sim. O agronegócio, por exemplo, não existiria com a força que ele possui, sem o Plano Safra, sem os subsídios e sem as isenções fiscais que o governo concede. Então, esse é o que está em jogo. O que está em jogo é um momento crucial para a história do Brasil. Nós precisamos enfrentar essa elite parasitária. Nós precisamos denunciar. A única forma de fazê-lo é, denunciar como fazemos agora. 2, é ir para as ruas e pressionar. Porque se houver qualquer tentativa de acomodação, eles vão sempre ganhar. Eles vão colocar os 40 bilhões no bolso e não deixarão rigorosamente nada para o trabalhador. Professor... Como sempre foi, aliás. Muito bem lembrado esse episódio aí dessa aprovação relâmpago para os empresários quando houve o tarifaço, Gabriel. Isso, e falando em tarifaço, professor Castro Rocha, Chico e Rodrigo também, acabou de sair uma notícia, um anúncio do Donald Trump, dizendo que vai impor tarifas de 100%, tarifas adicionais de 100% contra a China, a partir do dia 1º de novembro. Então, agora é uma nova escalada nessa guerra comercial do Donald Trump, né? Agora contra a China, mais uma vez. A gente estava observando essas movimentações do Donald Trump, ele vai variando os alvos nessa guerra comercial, né? Agora volta a ser a China. E o Trump diz que essa medida pode ser adotada até antes mesmo do prazo que está previsto, então do dia 1º de novembro, dependendo, segundo ele, de quaisquer ações ou mudanças adicionais tomadas pela China. Então, dependendo de como a China vai responder, eventualmente se resolver responder com reciprocidade. E ele diz também que os Estados Unidos vão impor controles de exportação sobre todo e qualquer
software crítico, segundo ele. E ele já estava ali mais cedo subindo o tom contra a China, agora, de fato, responde com taxas. Importantíssimo, não? A notícia 100%. que a gente viu que no pacote da Argentina, o Trump salva o Milei, porque o Milei acabou, zerou, as reservas tinham zerado na Argentina, e o governo Trump aprova a compra de pesos para injetar dólar na economia da Argentina e faz o pedido para que a Argentina deixe de fazer os chamados swaps, né, que é uma operação cambial, com a China e faça exclusivamente com os Estados Unidos. Então, ele está no momento de ataque total à China, dando uma aliviada agora para o Brasil e voltando todos as suas baterias contra a China nesse momento, Gabi. Pois é, tá... Gabi, posso fazer um comentário rápido? Claro, professor. Só adicionando aqui, que ele também falou sobre a exportação de elementos ligados às terras raras, importante a gente ficar de olho nisso, e também diz que não quer mais se reunir com Xi Jinping, que não vê mais motivo para isso e que pode aumentar a tarifa ainda mais. Vai lá, professor. Comentário bem rápido. Historicamente, as grandes guerras foram perdidas quando um lado na contenda abriu duas frentes. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial quando ela abriu duas frentes, contra a Rússia e contra o Ocidente. Na Segunda Guerra Mundial, a derrota nazista se torna inevitável quando Hitler manda invadir a Rússia e ele cria duas frentes de batalha, a frente oriental e a frente ocidental. Nenhum exército consegue manter isto. Nenhum Estado pode abrir tantas frentes de batalha quanto Donald Trump está fazendo. É um comportamento errático que levará a uma ruína precoce da já decadente economia norte-americana. Ele não tem como abrir uma guerra comercial com a Europa, com a China, com o Japão, com o Brasil. Não vai sobrar ninguém, Gabi. O que vai acontecer? A China vai comprar cada vez mais soja e carne do Brasil, deixando os produtores americanos desesperados. A China conseguirá cada vez mais fazer acordos que de outra forma seriam impossíveis, como por exemplo o improvável acordo da China com o Japão. A Europa começa a avaliar uma retaliação contra os Estados Unidos. O que o Trump fará, abrindo várias frentes de batalha, é apenas acelerar o seu processo de decadência. Historicamente, nunca, em conflito nenhum, você abrir duas frentes de batalha é uma boa estratégia. É isso que o professor traz, né? Acho que o senso histórico é extremamente importante até para a gente poder avaliar esse cenário e entender um pouco por que ele toma. Sim, não, eu acho que a China jogou esse xadrez muito bem desde o começo. O Donald Trump abre o jogo impondo mais de 100% de cara, a China, 100% também. Foi para o jogo e tem mantido essa firmeza até agora. E eu acho que agora é uma decisão, é uma China já sabendo como o Donald Trump se move as peças. É muito mais estudado já, sabe? Então o risco para a China... E o que pegou muito foi essa questão de a China não vender mais nada de terras raras. O que vai obrigar o Donald Trump a tentar buscar aqui no Brasil. Na Bolívia, no Brasil. Essa é a importância da América Latina nesse sentido, né? E agora, por outro lado, eu concordo que ele abre várias frentes e é impossível ganhar a guerra travando tantas batalhas ao mesmo tempo. Mas, do ponto de vista da comunicação e nesse mundo do nervosismo e da rapidez, o que o Trump faz é ficar o tempo todo na ofensiva e a pauta, ele impõe a pauta. Então, põe a tarifa, tira a tarifa. Põe tarifa no Brasil, livra para o Lula e desfaz. Ele é o centro e ele se coloca o tempo todo como aquele que dá as cartas na mesa. Isso dá resultado no médio prazo? Parece que não. Está dando, inclusive, reclamação dos produtores de soja, por exemplo, dos Estados Unidos, que não conseguem vender soja mais para a China. Né? Ou dos consumidores, que não tomam café mais, né? Assim, o café brasileiro caro para eles. Agora, do ponto de vista da comunicação, é como se tudo fosse só comunicação. Na comunicação pode funcionar, mas só que no médio prazo, na vida real, gera problemas que depois vão chegar. E na hora da eleição, eu acho que esses problemas estarão colocados já na eleição parlamentar, né, de meio de mandato, e depois no final do mandato do Donald Trump. Professor... É isso, Rodrigo. Vai lá. Essa é uma estratégia eleitoral, mas em termos de governo é um desastre. Mas vamos lá, Gabi, vamos ao João Cabral. Isso aí. Opa, mais legal, mais interessante. Vamos ao que interessa. Professor, sempre trazendo um gostinho de literatura para a gente na sexta-feira, para deixar a nossa sexta-feira um pouco mais leve, né, professor? Estamos precisando. E também relacionando com política, essa derrota que a gente viu acontecer essa semana, que foi imposta não só
ao governo, mas à sociedade também, em relação ao MP do IOF, e relacionando com luta de classes, a obra do João Cabral de Melo Neto, como já disse o professor aqui. A gente separou 2 trechos, né, professor, de Morte e Vida Severina. Vamos começar por um deles, a gente coloca aqui na tela. Você vai me orientando aí, hein, professor? Está tudo certo. Esse é o primeiro que a gente separa aqui. Então vou ler. Certíssimo, Gabi. Vou ler esse, na sequência passo aqui para o professor. O primeiro diz o seguinte: esta cova em que estais, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, e a terra que querias ver dividida. Quer que eu leia o próximo, professor, ou Vamos prefere lá, que a gente vá por partes? Se você me permitir, eu faço um comentário breve e lembro do próximo. Claro, vamos lá. Analisar esse. Esse poema é um poema excepcional na obra do João Cabral de Melo Neto, que era um poeta seco, agreste, um poeta de versos, como ele mesmo diz, uma faca só navalha, uma faca que apenas corta. E esse livro que ele escreveu entre 1954 e 1965 é um auto de Natal. O que conta? Olha que importante, Gabi, para a nossa discussão em relação a este congresso. Conta a vida do Severino, que vive a vida severina. Ele sai do sertão de Pernambuco e se encaminha em direção ao Recife para tentar uma vida melhor. No caminho, nessa travessia, o que ele encontra é que todo o sertão é dominado por uma máquina, a máquina da morte, que é a máquina da seca, mas é a morte violenta. Neste caso, é um homem que foi assassinado por um latifundiário. Por isso, então, é de bom tamanho, nem largo nem fundo é a parte que te cabe deste latifúndio. Ou seja, a morte, a violência que impera no Nordeste, mas que ainda impera hoje no Brasil. A vida severina do Severino, que se aproxima do Recife, mas profundamente desesperançado, profundamente desgostoso com a vida, ele decide se suicidar no rio Capibaribe. Surge então um personagem fundamental, que é o seu José Carpina, que é um carpinteiro, e tem um discurso lindo, Gabi, que faz com que o Severino abandone a ideia de tirar a vida. Ele não suportava mais a vida severina, mas na própria vida severina há uma esperança. Pode ler, Gabi? Vamos lá, professor, então, para o segundo trecho que a gente separa aqui. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Temos. Essa é a fala. Bonito, não é, Gabi? Lindo. Nossa, demais, professor. Essa é a fala do seu José, o mestre Carpina, o mestre carpinteiro. É um alto de Natal. O seu José, portanto, é o José, marido da Maria, pai de Jesus. Há uma esperança. Mesmo numa vida franzina, há esperança de que essa vida severina se reencontre com a esperança de viver uma vida melhor num mundo mais fraterno e solidário. Rodrigo, Chico, o Brasil é um país muito paradoxal. Nós elegemos um presidente da República chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, Chico, quem é Luiz Inácio Lula da Silva? Senão o Severino, que teve uma vida severina, teve uma explosão de vida. E neste país tão paradoxal, onde o Congresso unicamente pensa nos bilionários, nas bets, o Congresso unicamente pensa em si, o Congresso pensa unicamente em proteger milionários e não tem nenhuma preocupação com o povo, o Congresso pensa unicamente em levar adiante o maior roubo da história deste país, o orçamento secreto. Nós elegemos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não foi, Chico? Mas quem é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Chico? É o Severino, da vida severina, que abandonou a morte para chegar à presidência da República. Por isso, Rodrigo, por isso, Gabi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um compromisso profundo com todos aqueles neste país que viveram e vivem uma vida e uma morte severina. É construir uma nação fraterna e solidária. Isso só será feito, Gabi, se um dia nós tivermos muitos mestres José Carpina, muitos carpinteiros que façam a vida, que construam a possibilidade de um país melhor. Esse país só será melhor, Chico, quando ele for para todos.
Não é possível que nós continuemos vivendo num país em 2025 que seja um país maravilhoso, bem-sucedido, apenas para muito poucos. Como o Rodrigo recordou, Rodrigo, para aprovar os 40 bilhões para os homens que já são ricos, 24 horas. Para aprovar 36 bilhões que seriam usados para toda a população, para projetos sociais, não se aprova. Só há uma solução, creio, Gabi, é que nós precisamos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha um compromisso completo com a vida e a morte severina que ele representa. O presidente Lula, Gabi, é o Severino que chegou à presidência. Eu acho lindíssimo, né? O primeiro trecho que a Gabi leu aqui, eu não consigo nunca mais ouvir sem a música, né? Porque o Chico Buarque musicou, né? Então, enquanto a Gabi lia, eu quase cantava aqui junto. É impossível, quase. Mas é belíssimo. E o segundo trecho, eu lembro de ter lido e tal. O segundo trecho é logo depois de um nascimento, não é isso? Tem um parto, não é isso, professor? Isso. Acontece um parto, né? É a alegoria do nascimento de Jesus, que é o alto de Natal. E por isso que ele fala de uma vida pequena, né? O José Mestre Carpina. Mestre Carpina. É isso, meu, né? É lindíssimo. Eu vi uma peça de teatro. Eu também vi a peça. Acho que é bastante popular, né? É muito encenado. Belíssima, a primeira encenação foi aqui em São Paulo, no Teatro da PUC. Isso, foi lá mesmo que eu assisti. E você assistiu lá também. Mas essa que você está falando, a primeira é dos anos 60, né? Dos anos 60. Com o Chico Buarque já na trilha sonora. Mas eu não assisti nos anos 60, obviamente. Sim, não, mas você viu também na PUC. Você viu no mesmo lugar. Mas foi uma encomenda para o João Cabral escrever esse Alto Natal, da Maria, acho que da Maria Clara Machado, né? Que encomenda ele. Foi encomenda do João Cabral para o Chico escrever a trilha. Que era super jovem o Chico, né? Era um jovem compositor de menos de 30 anos. E deu nessa beleza toda aí. É demais. Maravilhoso mesmo. É tão bonito, não é, pessoal? E é um poema incomum na obra de João Cabral. Talvez seja o poema do João Cabral que melhor se comunica diretamente com o povo. Sim. Porque está na tradição do cordel também. Exatamente. E o Severino, ele sai ali da Santa Cruz do Capibaribe e vai descendo para o Recife. Pelo Rio, né? Pelo Rio. Isso. Inclusive passa em Carpina, que é a terra do José aí, que é também Carpina, perto da... o Mestre Carpina é por causa da cidade, do povoado de Carpina. O do Carpinteiro, não, juntou tudo o Carpinteiro com a cidade de Carpina, que fica ali a uns 50 quilômetros do Recife. Legal. É maravilhoso, professor. Que privilégio, né? Eu sempre termino a sexta-feira falando, essa foi, acho que, a minha preferida do professor. Aí na semana que vem, por exemplo, eu sabia assim, de alguma esperança do Mestre Carpina, mas eu nunca tinha visto como o professor falou. Agora, com essa beleza de prestar atenção no espetáculo da vida e não desistir dela. Porque fica muito marcado pela tentativa de pular da ponte, né? Sim. Porque tem a frase, seu José Mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, saltasse numa noite fora da ponte da vida? Não é assim o trecho? Se eu estou lembrando. Exatamente. Né? Aí vem esse trecho, e não a melhor resposta. Isso mesmo, Rodrigo. Até porque ele vem... É lindo, não é, pessoal? Ele vem relatando personagens... para quem a vida não vale muito. Isso. Aquele que morre de morte matada antes dos 30. Vários personagens cuja vida não vale nada. Não vale nada. Inclusive a dele. E aí, quando ele chega na ponte lá na capital, ele pensa, né? Aí vem essa belíssima lição do Mestre Carpina e diz, olha o espetáculo da vida, Severino. Segura aí, Severino. Mas, Chico, olha... É como a elite vê o povo brasileiro. Ainda hoje, 2025, esses congressistas que suspenderam a medida provisória, esses congressistas que apenas pensam em proteger milionários, para eles, a nossa vida, Chico, a minha, do Rodrigo, a do Gabi, a do Chico, a dos que nos assistem, a nossa vida é uma vida severina, não tem nenhuma importância para eles. Muito bom, professor. Muito bom, professor. E um outro olhar que a gente traz aqui sobre morte e vida severina. Um prazer sempre aprender com o senhor, professor. Um privilégio ter o senhor aqui toda sexta-feira com a gente. Professor. Um abraço grande. Um abração. Até a próxima. Até semana que vem. Um abraço. Professor. Obrigado, pessoal. Um abraço. A gente fica até mais leve depois de conversar com o professor. Muito